Eu perdi as contas de quantas crises de ansiedade eu tive lendo esse mangá. Pensem comigo, você é um jovem de 13 anos chamado Osabe Seiichi, que vive uma vida comum e feliz, com seus amigos da escola, seus pais queridos, e vocês dividem essa felicidade com a família do seu primo, que também gosta muito da sua. E com ela, um dia, vocês decidem fazer uma trilha em uma montanha. E tudo estava indo bem, até que a sua mãe joga o seu primo de um penhasco. E ela se vira e te olha assim. E assim, de fato, começa a aterrorizante história de Chi no Adachi, um rastro de sangue, do autor Oshimi Sujou. Então, eu sei que quando você pensa em mangás de terror, você pensa em monstros, criaturas bizarras e coisas do tipo. Mas existem mangás que lidam com isso de uma maneira bem mais interessante, os famosos terrores psicológicos. Que, sinceramente, é o meu tipo de terror favorito, porque não tem nada mais assustador do que o ser humano. E é isso que Chi no Adachi mostra pra nós. O maior dos terrores é a mente humana e do que ela é capaz. Este mangá é um dos muitos mangás de terror psicológico, mas é um dos poucos que realmente funciona. Desde a arte impecável capaz de dar vida a transtornos psicológicos em seus painéis, até a história assustadora e perturbadora de uma mãe abusando psicologicamente de seu filho dia e noite, todos os dias. Chi no Adachi é um dos poucos mangás que realmente me fizeram mal, mas mesmo assim, eu não perdi a vontade de ler, porque a história te prende de maneiras indescritíveis. Tu quer saber o que vai acontecer com essa mãe assassina e essa pobre alma desse menino de 13 anos. Esse mangá é muito realista, ele consegue transmitir isso em seu traço e acontecimentos. Todos os personagens, por mais que poucos, são de peso, são importantes. Ninguém aparece por simplesmente aparecer, mas certamente o que mais marca esse mangá são as páginas demonstrando as crises psicológicas que os personagens passam, que eles sentem. O jeito que essas páginas te fazem sentir sabendo do contexto delas, os acontecimentos que levaram até isso, até esse momento, acompanhando a maldita vida de um jovem, uma criança, forçado a viver com sua mãe assassina, forçado a mentir o tempo todo para não entregar ela. Isso tudo é perturbador. Vê-lo sofrer a cada capítulo que passa é desconfortável. O primo de Seiichi ficou com sérios problemas após a queda, mas não faleceu. Com um traumatismo craniano, ele agora perdeu grande parte das suas funções motoras e psicológicas. E nesse meio tempo, a mãe de Seiichi continua a abusar mentalmente dele. Parece que depois do que ela fez, tudo mudou dentro dela. Ela se tornou outra pessoa, mas esse não é o maior dos seus problemas agora. O seu primo, Shigeru, estava pouco a pouco melhorando. Então, ele começou a se perguntar: e se Shigeru contar o que aconteceu a seus pais? Ou a polícia? Se ele falar para alguém o que aconteceu de verdade naquele penhasco, naquele dia? Seiichi, nesse meio tempo, se tornou prisioneiro da sua mãe, que estava a cada dia enlouquecendo mais. Antes do acontecido do penhasco, ela era apenas super protetora. Agora, ela se tornou um monstro que aterroriza o seu próprio filho. Ele não consegue mais falar, porque tudo que ele queria dizer era a verdade. Foi ela, sua mãe matou seu primo, ela o jogou do penhasco e agora ele é obrigado a conviver com uma mãe assassina, dentro da sua própria casa. Isso vai destruindo pouco a pouco sua mente. Enquanto isso, os pais do seu primo, principalmente a mãe dele, começou a descobrir a verdade. Ela começou a juntar as peças do quebra-cabeça, até que um dia, após a aula, a mãe de seu primo, a mãe de Shigeru, chega na saída da sua escola e oferece uma carona até em casa. Só isso em si já é estranho. Ele entra e o silêncio toma conta do carro. E você, leitor, sabe que algo ruim está para acontecer. E o autor faz a gente comer na palma da mão dele. Então, ela puxa o assunto sobre seu filho. Ela diz que Shigeru contou a verdade para ela.
do que aconteceu aquele dia no penhasco. E Seiichi finalmente tem a chance de dizer a verdade, tirar essa angústia que ele tanto guardava entalada na sua garganta. Mas ele não consegue. Ele defende a sua mãe, dizendo que ela não é mentirosa, que sua mãe não fez nada de errado. Então ela olha para ele assim. Essa expressão, o olhar, é assustador. Chino Adachi diz tanto com apenas imagens, olhares e expressões, é incrível. A situação de sua mãe com Seiichi é o clássico relacionamento abusivo. Seiichi sabe o mal que sua mãe lhe causa, mas ela o prendeu dentro da sua própria mente. Ele está em uma gaiola que somente ela tem a chave, somente ela pode tirar ele de lá. Outra coisa que eu preciso contar pra vocês é do raio da luz da esperança que aparece na vida desse pobre menino. Yuiko, uma garota que ele conhece na escola, ela declara seu amor por ele e com ela ele consegue falar livremente. Ele se apaixona por ela e ela se apaixona por ele. Talvez exista felicidade mesmo ele estando preso nesse inferno, mas ele também sabe que ele precisa voltar pra casa, ele não pode ficar o tempo todo com ela. E obviamente, a sua mãe acaba descobrindo. Ela descobre do seu relacionamento com essa menina. E ele acaba defendendo ela inúmeras vezes. Com ela, ele tem coragem de enfrentar a sua mãe e de protegê-la. Mas ela diz que não quer perder ele, que ela ama ele e que ela não quer dividi-lo com ninguém. E eu sei, isso é muito bizarro, mas... E se no fim a gente tivesse visto tudo ao contrário? E se a gente estivesse olhando isso, todos esses acontecimentos, do ângulo errado, da maneira errada? E se no fim tudo foi mentira? E se tudo que a gente tá vendo não é o que aconteceu de verdade? E se tudo fosse visto de outra forma, será que faria sentido? E se essa mulher, sofrendo, sua mãe, ao persegui-lo quando ele foge com a Yuiko, é simplesmente uma mãe desesperada que enlouqueceu após testemunhar o que o seu filho psicótico fez naquele penhasco, após testemunhar seu próprio filho jogar o seu primo de um penhasco? E se ela estivesse apenas tentando fazer com que seu filho não matasse mais ninguém? Leiam Um Rastro de Sangue. Vocês não irão se arrepender. Bom, esse é o fim do vídeo e eu tô passando aqui pra dizer que muitos vídeos a partir de agora terão esse formato, que sinceramente é algo que eu sempre quis fazer. Eu gosto muito dos vídeos do gringo Totally Not Mark e do One Eye Patched Wolf, acho que é assim. Eu quero fazer o que eu gosto, eu quero focar nisso, espero que gostem do que está por vir. Pretendo trazer muitos outros mangás e muitas outras coisas do tipo resumos de lutas. Acho que vocês irão gostar bastante, então beijão, fui! E se vocês quiserem que eu faça a parte 2 desse mangá, bom, tem muito mais história pra contar. Tem muito mais coisa pra acontecer.